quantas bênçãos. Olá, estamos de volta com o programa Conta as Bênçãos e nós estamos hoje com uma pessoa especial aqui, com uma história incrível, que é a Eula. No primeiro bloco nós falamos sobre a vida dela, sobre ter nascido num lar evangélico, sobre ela ter se casado. Ela tem um filho chamado Rafael, e eu disse para vocês que ela tinha uma história incrível envolvendo a história do Rafael, e agora ela vai contar pra gente. Tudo começa naquele 30 de outubro de 2015, não foi isso, Eula? Verdade. Dia 30 de outubro, o Rafael resolveu nascer. Que bom. E foi tudo uma alegria, né? Porque Parto normal, cesárea? Até então era normal. Era normal. Eu sempre quis o parto normal e a gente buscando o melhor, né? O que fosse o melhor para mim e o melhor para ele. Mas foi passando o tempo depois que a bolsa rompeu, né? Por volta de meio-dia, e o Rafael não queria nascer por parto normal. Então foi feita uma cesárea de urgência, porque o Rafael começou os batimentos cardíacos dele começaram a baixar muito, por muito tempo tentando um parto normal, e quando foi às 10h17 da noite ele nasceu por uma cesárea de urgência. E ali foi só alegria, mesmo que tanta dificuldade, tanta dor, a gente compreende que a palavra do Senhor, ela se cumpre. E em Gênesis diz que a mulher teria dor de parto, né? Então ali eu conformei, falei, não, dói mesmo. Ah, mas é um milagre, é uma bênção extraordinária então, nascer o filho. Na hora, por mais que tivesse muita dor, na hora que o Rafael chorou, aquela dor foi esquecida, sumiu. Literalmente, como as mulheres contam, sumiu toda a dor. E nós viemos embora para casa, muito felizes, agradecendo ao Senhor pela bênção. E aí começou uma outra fase aí, uma outra luta. Como é que foi isso? Eu passei os 4 próximos dias depois que o Rafael nasceu com muita dor. Mas todos falavam, Eula, você fala muito, é gases, você não andou, você não comeu. As coisas de antigamente, né? Minha avó ia lá em casa, você não fez isso, você não fez aquilo. E só a dor só aumentando, E quando foi no dia 5 de novembro pela manhã, eu comecei a desfalecer na minha casa. Eu já não tinha força para levantar do sofá mais. Tive que tomar banho com uma cadeira dentro do banheiro, e ali eu falei, não aguento. E voltamos para o hospital. Só que ao voltar para o hospital, as constatações foram muito piores do que nós imaginávamos. Nós achávamos que ia chegar no hospital, ia ser gases, e talvez fosse fazer uma lavagem, a gente ia embora para casa. Mas não. E quem te levou para o hospital foi seu pai, né? Meu pai, meu esposo e uma prima. Vamos ouvir um pouquinho o que é que o pai dela fala sobre essa ida, que ele tem um testemunho incrível sobre essa ida, porque muita coisa eu não lembro, mas o pai lembra bem, porque ele levou ela lá para o hospital. Bom, naquele dia 5 de novembro, eu fui por volta de meio-dia e meio, 1h aproximadamente, eu fui chamado pelo esposo dela na casa dela, que ela estaria passando muito mal, né? E ao chegar lá, já pude constatar, mesmo sendo leigo, que o estado dela era muito grave. Ela não tinha muito pulso, estava muito pálida e às vezes, querendo desmaiar, né? E não tinha onde colocar a mão nela, porque todo o abdômen estava dolorido, né? E levamos em torno de 40, 45 minutos para conseguir colocá-la no carro, porque não havia como pegá-la para colocá-la no carro, para levar até o hospital, que era distante, em torno de uns 40 minutos no trânsito da cidade. E ao chegar no hospital, iniciou-se as investigações, os procedimentos médicos, foi atendido no PA, né? E ali começou-se uma série de investigações. Ela chegou com a pressão 6/5 e batimento cardíacos em torno de 160, 160 batimentos cardíacos por minuto. Uma situação muito grave, houve um empenho total da equipe do hospital naquele momento e nós acompanhamos tudo de perto. Acho que a noção de hora às vezes a gente perde devido ao estado de tensão, ao estado de choque mesmo, que a gente fica com uma situação dessa. E ali os médicos e a equipe do PA começou a fazer todo tipo de exame, e eu já havia desconfiança da minha parte que ela tinha uma infecção generalizada, que foi constatado no outro dia.
Aí, então, depois desse depoimento do seu pai, ele contou aí, então, como foi essa sua ida lá para o hospital. E aí? Para ele foi pior do que para mim, né? Porque um pai carregando um filho, sim, né? E quando eu voltei, quando nós chegamos no hospital, foi detectado que eu estaria com uma infecção urinária e que eu teria que passar a noite no hospital. Depois dessa noite, eu não me recordo de mais nada no nosso plano físico, porque a minha pressão chegou a 5/6, que era um limite tolerado pelos médicos. A partir daí, eu comecei a ser reanimada por noradrenalina para manter a pressão estável e eu não ir embora. Né? O que eles me contaram, né, que eu fiz uma tomografia na sexta pela manhã e foi constatada uma infecção no útero, ele era o foco, só que essa infecção já havia ido para outras partes também do corpo, principalmente para o sangue, o que gerou uma infecção generalizada, conhecida por sepse ou sepsemia. No laudo médico deu uma sepse abdominal aguda. A sepse foi gerada pela infecção do útero. E essa é a típica enfermidade que poucas pessoas escapam dela, né? O médico falou comigo que a cada 10 pessoas com sepse, 9 morrem. Apenas uma consegue sobreviver. E eu creio que eu fui essa uma, porque o Senhor determinou. Sua oportunidade. É verdade. E ali, por volta de 10 da manhã, os médicos falaram com a minha família que deveria haver uma intervenção cirúrgica para a retirada do útero e para uma lavagem de toda a cavidade abdominal, porque a infecção poderia já estar penetrando em outros órgãos. E essa cirurgia foi feita? Quando foi às 3h30 da tarde, essa cirurgia foi realizada, mas eu já estava entubada, porque eu não iria aguentar, né? A sepse, ela exige muito do organismo. Ela consome todo o oxigênio que o organismo tem, então não teria como eu não ser entubada. Então já fui para a cirurgia pós-CTI e entubada. E fizeram essa cirurgia e falaram que poderia ser retirado órgãos ou partes de órgãos, caso a enfermidade já tivesse alastrado lá dentro. E Deus foi bondoso comigo mais uma vez, porque não foi necessário, foi feita somente a limpeza. As infecções estavam grudadas nas paredes dos órgãos, mas não penetraram os órgãos. Que bênção. Então Deus fez um milagre grande ali, porque o tempo era primordial, né? E após sair da cirurgia, voltaram comigo para o CTI entubado. As perspectivas eram as piores. O médico informou minha mãe que eu teria de 5 a 15% de chance de sobreviver. Na verdade, eles acreditam que nem isso eu tinha. Mas como eles tinham que dar uma perspectiva, foi dada essa, como uma pessoa pior do que uma pessoa com problemas cardíacos, e não teria previsão para eu acordar. Possivelmente em 8 dias eu acordaria, eles tentariam me desentubar. Caso não conseguissem, fariam uma traqueostomia para evitar infecções e lesões maiores. E eu fiquei a sexta inteira, desacordada, entubada, o sábado inteiro, entubada, desacordada. E quando foi no sábado, pela madrugada, eu comecei um outro plano a questionar a Deus. Que eu queria voltar para cá, eu sabia que eu estava indo embora. Que na verdade você, nessa situação, e essa é uma dúvida que muita gente tem, nessa situação que você está sedada, então você não está sentindo, não está vendo, ouvindo nada. Nada. Não sentia dor, não sentia... Eles falam que eu abri o olho, não consigo me recordar. A médica falou comigo que eu cheguei a falar o nome do Rafael algumas vezes, mesmo com o tubo na boca, tentando gesticular alguma coisa. E aí eles me sedavam novamente porque eu não estava em condições de voltar, né? E quando foi na madrugada de sábado, algo ligou em mim. Mas segundo as enfermeiras, não foi fisicamente. Elas disseram que você ficou imóvel. Eu não mexia, eu não falava, nada. Como se eu estivesse dormindo. Mas num outro plano, que eu creio que seja espiritual, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu comecei a conversar com Deus. E ali eu pedi a Ele para que eu pudesse voltar. Eu sabia que eu estava no vale
da sombra da morte. E como era isso, Eula? Você estava... Deus estava na sua frente? Era uma luz? Era uma fumaça? O que era isso, para a gente entender? Parece que são todos iguais, né? De fato, era uma luz muito clara na minha frente. Mas era tão clara que eu não conseguia ver o que estava na minha frente. Mas eu tinha certeza que aquela presença era de Deus. Eu tinha certeza que Deus estava ali, que Jesus estava ali, e que o Espírito Santo também estava ali. Porque eu creio num Deus que é uma trindade, né? E eu sabia que aquele poder, que se eu conseguisse tocar ele me deixaria voltar a viver, voltar a ver o meu filho, voltar a ver a minha família, sem saber do sofrimento que se passava na minha casa, né? Porque eles não estavam no hospital. E ali eu comecei a pedir ao Senhor para que eu voltasse. E em um certo momento Deus começou a falar comigo que eu poderia voltar. Não por minha causa, mas por causa dele. Não porque eu queria, mas porque ele determinaria. Ele tinha um plano, provavelmente. Ele tinha um plano na minha vida. E eu creio que esse plano começou bem antes, desde o ventre da minha mãe. O Senhor já traçou planos para as nossas vidas. E ele ia cumprir esses planos. E eu sabia que tinha promessas para serem cumpridas. Então eu comecei a falar: Deus, o Senhor ainda não cumpriu tudo que o Senhor falou. Então eu quero voltar, porque o Senhor tem que cumprir a sua palavra. Exatamente. Ali... Você sabe, Eula, e essa é uma coisa assim, os testemunhos, eles têm uma razão de ser. Quando nós estamos doentes, vivemos um problema, mas voltamos, saímos dessa situação, a primeira coisa que nós devemos fazer é contar para as pessoas. Porque quando nós contamos, nós estamos abençoando outras pessoas. É verdade. E ali eu tinha certeza que eu iria voltar para contar. Porque se Deus falou, ele cumpre. E no primeiro momento ele falou comigo assim: vou deixar você voltar, espera. E eu falava para ele: não, Deus, eu não quero esperar. Tem muito tempo que eu estou aqui. Era uma paz tão grande que parecia que eu estava lá 10 dias. Eu falava com ele: tem 10 dias que eu estou aqui. Tem 10 dias, Deus, deixa eu voltar. Na verdade só tinham 2. Mas é porque a paz que excede todo entendimento. A gente perde a razão, porque Deus é muito maior do que isso. E ali, quando o Senhor começou a me responder, eu entendi que tinha um tempo certo. Mas mesmo assim eu fiquei insistindo. E aí eu usei tudo que eu sabia da palavra de Deus para argumentar com ele. E aí a importância de saber a palavra, né? Exatamente. Quando eu estava lá, eu lembrei que Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Então eu entendia que pela palavra também eu poderia voltar. Porque por mais que Deus permitisse todas as coisas, eu também sentia um espírito de morte. Eu sabia que eu estava morrendo. E ali eu comecei a usar a palavra do Senhor. E eu falei com Deus, eu falei: Deus, o Senhor pode ressuscitar Lázaro, o Senhor pode me voltar para trás também. Lázaro foi 3 dias. Eu não sei quanto o Senhor vai usar, mas eu quero voltar. Então já era uma impressão que você tinha de que eu tinha não morrido. Mais ali. De que tinha morrido, era uma impressão. E eu tenho a sensação também que se eu quisesse ter ficado lá, eu ficaria. Eu tenho essa ideia de que era muito gostoso, então eu podia ter ficado lá mais tempo. Mas o Senhor tem planos para cumprir. E ali, quando passou mais um tempo e nada, deu acordar, eu não sabia onde eu estava, eu não sentia o meu corpo. Eu falei com Deus assim: Deus, o Senhor a sua palavra diz que o vale de ossos secos teria vida. Então eu quero ter vida de novo. E naquele momento eu comecei a sentir o meu corpo novamente. Então eu creio que naquele momento o Espírito de Deus veio e soprou em mim novamente o fôlego de vida. Você voltou? Eu voltei. E aí, o que aconteceu? E senti a minha perna. Quando eu senti a minha perna, eu escutei Deus falando comigo: você quer levantar? Então levanta agora. E ali eu falei: Deus, como assim? Porque a gente é carne, né? A gente é homem, mulher. E a gente sabe que a nossa carne, às vezes, ela quer falar mais alto. E mesmo Deus, o próprio Deus falando comigo: levanta, eu me perguntei: mas como? Eu não sei nem onde eu estou, Deus. Eu não sei nem o que eu posso fazer. E Deus me respondeu de novo: levanta agora. E no momento que eu ouvi pela segunda vez, eu acordei. E aquele tubo saiu de dentro da minha garganta, como se fosse um vômito mesmo. E eu comecei a arrancar tudo que estava ligado no meu corpo. Que perigo. Tudo. E isso saindo da sua boca assim? Não, ele já saiu de uma vez. Já saiu.
Não fui eu que tirei. Os médicos no meu laudo está escrito se auto-estubou. Mas eu costumo dizer que... desentubou. Estubou que eles usam, né? Chama a expressão. Estubou. E eu costumo dizer que foi o Senhor que me auto-estubou, porque eu sozinha não poderia fazer nada. E quando aquele tubo saiu, a sonda de alimentação também saiu e começou aquela bagunça no CTI. E as enfermeiras gritavam, os médicos gritavam e eu gritava também. E eu gritava, Deus não vai deixar eu morrer aqui. O Deus que eu sigo não vai me deixar morrer aqui. E a enfermeira falava, calma, calma. A outra gritava, a menina tá possessa, gente. Era ao contrário, você não estava entendendo nada. E eu gritava para ela, eu não estou possessa, é o meu Deus que me fez levantar. Aleluia. E ali por volta de 4h30 da manhã chegou o chefe daquele CTI. E eu creio que Deus usou a minha vida para falar naquele lugar. Porque ali eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Como foi isso efetivamente? Você ficou mais quantos dias ali? Como é que foi? Depois que eu fiquei ali, que eu comecei a pregar a palavra do Senhor, eu sabia que eu não poderia ser mais a mesma. Porque depois que a gente tem um encontro com Deus, a vida da gente é transformada. Eu fiquei ali mais 27 dias internada. E todos os dias, para todos os enfermeiros, para todos os médicos, eu proclamava a grandeza do nosso Deus. E muitos foram lá de curiosidade, muitos perguntar para você como é que foi. Eu devo ter passado por uns 30 médicos diferentes. Eles todos me perguntavam, o que aconteceu? E eu respondia sempre a mesma coisa. O meu Deus me mandou levantar. E teve um que falou comigo assim, não tem jeito. Eu falei, doutor, não tem jeito para o senhor, mas para o meu Deus tem jeito. E teve algum médico evangélico que foi e conversou com você? Ou todos esses, coincidentemente, não eram? Nenhum deles se manifestaram evangélicos, não. Mas alguns você sentia uma abertura maior, um coração mais quebrantado. Agora os enfermeiros sim, muitos falavam, estou orando por você, você vai sair daqui. Porque não foi só isso, Deus fez muito mais. Além de me auto-estubar, o Senhor me curou de uma pneumonia gravíssima. Chegou um ponto que a minha infecção estava tão grave no sangue que o Senhor também fez a minha medula voltar a produzir glóbulos vermelhos para que eu pudesse sarar a anemia. E não foi necessário uma transfusão de sangue porque o Senhor não permitiu. Glória a Deus. E depois eu tive um derrame pleural, o médico tirou 1.400 ml de líquido da pleura. E o Senhor também me curou disso. Foi uma sequência de bênçãos e milagres. Está nítido isso, né? E eles estavam vendo isso. Exatamente. Eles todos viram a presença do Senhor. Todos viram que o nosso Deus pode operar milagres. Mas tem um questionamento nisso, né? Muita gente pergunta uma coisa para você que você estava me dizendo aqui, antes da gente fazer a entrevista. Todos me perguntam se eu ressuscitei. Eu acho que é uma questão a se discutir, né? Porque para mim, sim. Para mim, Eula, sim. Porque eu sei que eu não estava mais nesse mundo. Eu sei que eu não estava mais nesse plano. Mas para os médicos, não. Para os médicos, houve uma cura. E hoje, compreendendo com os olhos físicos, realmente eu não tinha morrido. Parece que você realmente houve uma cura em que você estava profundamente enferma, mas se os seus sinais vitais todos lá estavam anotados, é sinal que você estava viva, né? Eu estava viva. Não houve nenhum momento que eles tiraram todos os equipamentos e disseram, essa moça morreu. Hora nenhuma. Então não houve realmente uma morte, mas houve um estado gravíssimo de doença, de enfermidade, em que você foi curada e depois uma sequência de milagres. Uma sequência de milagres. Porque você poderia ter morrido, não morreu dessa infecção, morreu do problema do pulmão, do coração, o rim, o outro, quer dizer. Exatamente. Foi uma não tive infecção urinária. O Senhor, assim, Ele cuidou de mim. Mas Ele não só cuidou das enfermidades, Ele cuidou de tudo. Ele cuidou do meu filho, cuidou do meu esposo, cuidou da minha família. Por ter um negócio próprio, o Senhor cuidou das minhas finanças, nada me faltou. Porque a palavra dele diz que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Glória a Deus. Então nada faltou, porque o Senhor, Ele foi fiel a mim, Ele foi fiel à minha família. E Ele foi fiel à sua palavra. Porque Ele que diz isso na sua palavra, que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Que joia. E Ele foi fiel à sua palavra. Ficamos muito felizes em ouvir a sua bênção, as múltiplas bênçãos que Deus tem dado à sua vida. Muito obrigado por você ter estado conosco aqui no programa. E que depois, se você tiver mais bênçãos, vem contar aqui, que eu tenho certeza que dessa você vai contar várias agora, depois
nos momentos em que você vai ficar multiplicando essa história por aí. E se você tem também uma história como a de Eula ou de outro, em qualquer área, pode ser na área financeira, na área de doença, na área de familiar, relacionamento, de trabalho, qualquer uma, escreva para o nosso programa contaasbensãos@gmail.com, e nós queremos saber da sua bênção, queremos ouvir você no nosso programa, né? Hoje você viu por esse testemunho incrível da Eula, como Deus é poderoso, desde o dia que a criou, dentro da igreja, deu a ela um marido abençoado, um filho cujo nome é aquele que cura. Ela já estava ali profetizando a bênção que viria sobre a vida dela, e depois esse milagre, dessa cura extraordinária na vida dela. Quer dizer, Deus faz isso. Quando nós vemos na Bíblia, muitas pessoas também foram curadas, muitas inclusive chegaram a morrer, como foi filho da viúva, como foi Lázaro, como foi Eutico, lá quando na pregação de Paulo. Ou seja, Deus pode até ressuscitar. Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje, mas eu garanto para você que o mínimo que Deus tem para você são essas bênçãos que Deus deu a Eula e que deu a mim, que eu conto nesse livro, Conta as Bênçãos. São 25 bênçãos da minha vida, onde eu conto milagres, muitos milagres. E você também pode contar as suas bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa Conta as Bênçãos. Conta as bênçãos, dizer quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez.